Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma exploração aqui com a gente. Hoje, vamos fazer uma coisa meio arqueológica, digamos assim? Arqueológica? Gostei. É. Em vez de olhar artigo recente, essas coisas, a gente vai, tipo, investigar os rastros digitais de um livro, olha só, com mais de 100 anos. The Young Man Entering Business. Foi escrito pelo Orison Swett Marden, publicado lá em 1907 pela T.Y. Crowell Company. 1907. Caramba! Pois é. E assim, a gente não tem o livro todo, tá? O que a gente tem são fragmentos. Título, autor, ano, editora, o número de páginas, 307. Tem um trechinho do sumário e uma lista, que eu achei bem curiosa, de termos comuns que aparecem no texto. Uhum. Então a nossa missão hoje é tentar montar esse quebra-cabeça, sabe? Que mentalidade, que tipo de conselho era dado para os rapazes que começavam a carreira naquela época, olhando só para essas pistas. É um desafio interessante mesmo. Quase como, sei lá, reconstruir um dinossauro só com os pedacinhos de osso, né? Exato. O que será que um índice e uma lista de palavras podem realmente contar sobre as ambições e os medos, talvez, de 1907? Bom, vamos lá, vamos desvendar isso. Vamos. E 1907, é bom lembrar, foi um momento histórico efervescente. Era tipo o auge da segunda revolução industrial, né? Muito crescimento, avanços tecnológicos, mudando tudo. Um otimismo no ar, imagino. Sim, um grande otimismo econômico em vários lugares. Mas, ao mesmo tempo, era uma sociedade com regras sociais assim bem mais rígidas que hoje, né? Especialmente sobre quem podia entrar no mundo dos negócios para valer. Entendi. Era a chamada Era de Ouro do Self-Made Man, sabe? Aquele ideal do cara que vence pelo próprio esforço, que constrói impérios vindo às vezes do nada. Faz todo sentido. E o próprio título já acende um holofote nisso aí. The Young Man Entering Business. Homem, né? Bem específico, exatamente. Não deixa dúvida, né? O público era masculino, jovem. Isso por si só já é um retrato, né, das expectativas sociais da época sobre quem devia buscar uma carreira nos negócios. A porta parecia aberta, mas para um grupo bem definido. Sem dúvida alguma. Essa especificação não é por acaso, ela reflete totalmente as normas de gênero, as estruturas de poder daquele tempo. O universo dos negócios era visto, e em grande parte era mesmo, um clube masculino. Um clube do Bolinha, né? Tipo isso. E a literatura que guiava os jovens profissionais, bom, ela espelhava essa realidade sem muitos rodeios. Para a mulher, geralmente tinha outros espaços designados, né? Essa era a regra. E aí a gente chega naquele fragmento do sumário que eu achei, nossa, muito interessante. Capital Within Your Own Power. Era o capítulo que começava na página 13, capital dentro do seu próprio poder. Essa frase é forte, né? Muito forte. Sugere na hora que o foco talvez não fosse só grana, contato, mas algo que o próprio jovem já tinha com ele. Que capital seria esse, né? Olha, essa frase é muito provavelmente a chave mestra para a gente entender a filosofia do Marden nesse livro. Ela sugere algo quase, sei lá, revolucionário para a mentalidade da época, que ainda dava muito peso para a herança, para o capital financeiro mesmo, né? Aham. Marden parece estar dizendo que o ativo mais valioso de um jovem não é o que ele tem no bolso, mas o que ele tem, Dentro de si. a mente, a atitude, as qualidades, sejam inatas ou cultivadas. Faz sentido. E isso se conecta, assim, de forma muito direta com aquela lista de termos frequentes que a gente tem. Sim. Vamos mergulhar nessa lista, então, que funciona quase como uma nuvem de tags do pensamento dele, né? A gente encontra palavras como ability, habilidade, capacidade, character, caráter, índole, self-confidence, autoconfiança, ambition, ambição. Uhum. E, claro, a própria palavra capital aparece junto com success, sucesso, e succeed, ter sucesso. E também opportunities, oportunidades. Parece que o Marden está montando uma equação bem clara, né? Essas qualidades internas são a matéria-prima do sucesso. O fascinante aqui é justamente essa costura de conceito, sabe? A repetição desses termos, um do lado do outro, reforça a ideia de que o Marden estava de fato tentando redefinir ou pelo menos ampliar o conceito de capital.
Interessante, ele parece colocar atributos como character, o caráter, ability, a habilidade, e self-confidence, a autoconfiança, não só como traços bons de ter, mas como investimentos mesmo, sabe? Fundamentais, como o verdadeiro motor do progresso do indivíduo. Quase como dizer, olha, seu caráter é seu capital inicial. Nossa, que sacada. E tem também aquele termo intrigante na lista, reserve power, poder de reserva. Isso, eu notei esse também. O que será que é? Isso sugere algo além da capacidade que a gente vê, né? Talvez uma força interior escondida, uma resiliência para a hora do aperto, uma capacidade de ir além do esperado quando a coisa complica. Tipo um poço de força guardado. Poder de reserva, gostei dessa ideia. Implica uma profundidade na pessoa, né? Uma capacidade de surpreender, de tirar força de onde nem se imaginava. Exato. Mas, bom, nem tudo são flores nessa lista, né? Ela também mostra o lado sombrio, os perigos para evitar. Tem uns termos bem fortes ali. Fail, falhar, failure, fracasso. Misfit, que seria o desajustado, deslocado. Uhum. Slipshod, que é tipo desleixado, negligente. Third rate, de terceira categoria, medíocre. Ruins, ruínas no sentido de vida arruinada mesmo, né? E lack, falta, carência. Isso sugere um guia com uma mensagem bem direta. Vença a todo custo, mas cuidado. O abismo da mediocridade do fracasso tá logo ali do lado. Exatamente. Essa dualidade era uma ferramenta retórica muito comum na literatura motivacional daquela virada do século XX. Pintava-se o quadro glorioso do sucesso e, em contraste direto, o fantasma assustador do fracasso, da irrelevância. Para motivar pelo medo também, né? Era uma forma de galvanizar o leitor, de criar um senso de urgência, sabe? De mostrar que as apostas eram altíssimas. O termo slipshod, por exemplo, que a gente poderia traduzir como fazer as coisas nas coxas, né? De qualquer jeito, carrega uma condenação moral bem forte contra a falta de capricho, de profissionalismo. Entendi. E misfit, o desajustado, também é bem significativo. Aponta para a pressão social para se encaixar no certo ideal de homem de negócios de sucesso. Não bastava ter sucesso, tinha que se encaixar no molde esperado. E falando em moldes, em exemplos, aqui é onde a lista fica ainda mais concreta, né? Porque ela traz nomes próprios. Andrew Carnegie, Commodore Vanderbilt, Sir Thomas Lipton, Ole Bull, Stradivarius, figuras conhecidíssimas, pelo menos na época, né? Sim, ícones. Imagino que não estejam ali por acaso, devem ser os heróis da história, os modelos para seguir. Essa é a interpretação mais lógica, sim, e super alinhada com as práticas da época. Carnegie e Vanderbilt eram os titãs da indústria e das finanças americanas, a personificação desse sonho do self-made man, que saíram do quase nada para a riqueza extrema. Clássicos. Sir Thomas Lipton, o magnata britânico do chá, um mestre do comércio do marketing, Ole Bull, um violinista norueguês de fama mundial, e Stradivarius, o lendário fabricante de violinos. Usar essas biografias de grandes homens era um método pedagógico padrão na época. De cada um representando uma coisa, talvez, provavelmente. Cada um podia ilustrar uma virtude, um caminho, a genialidade industrial, a persistência que não desiste nunca, a habilidade comercial global, a busca pela maestria, pela excelência num ofício. Interessante. Então não eram só exemplos de ficar rico, mas talvez de diferentes jeitos de alcançar a grandeza? Carnegie e Vanderbilt pela indústria, Lipton pelo comércio. E talvez o Bull e o Stradivarius para mostrar que a dedicação extrema e a busca pela perfeição em qualquer área eram admiráveis e tinham lições para os negócios também. Exatamente essa a ideia. Mas será que essa exaltação de figuras quase míticas não criava uma pressão absurda? Afinal, né, nem todo jovem ia virar um Carnegie. Será que o Marden maneirava nisso? Ou era só inspiração no estilo Mire nas Estrelas? Boa pergunta. É uma ótima pergunta crítica. Sem o texto completo, é difícil saber como ele equilibrava a inspiração com o realismo, né? Mas se a gente conectar esses exemplos ao quadro geral que estamos montando aqui,
A mensagem provável era: olha, observe as qualidades que levaram esses caras ao topo, ambição, esforço, confiança, caráter, aquele capital interno todo, e cultive isso em você. A ideia talvez não fosse replicar a escala do sucesso deles, mas emular as virtudes que os levaram lá. Era um chamado para mirar alto, sim, talvez com aquele otimismo bem característico da época, né? Focando mais no potencial do que nas dificuldades do sistema. A mensagem implícita era poderosa. Olha, eles conseguiram vindo de baixo, você também pode se tiver a fibra moral e a energia certas. Ok, essa mentalidade do capital interno e a inspiração nos grandes nomes parece ser um pilar central. Mas a lista de palavras também puxa a gente de volta para o dia a dia, né? Para o chão da fábrica, do escritório. Tem termos bem práticos aqui. Advertising, publicidade. Sim. Employer, empregador. Clerks, que são os funcionários de escritório, escriturários. Jobbing houses, isso seria tipo o quê? Distribuidores, atacadistas. Isso, provavelmente atacadistas ou distribuidores, o intermediário comum na época. Entendi. E tem merchant, comerciante, methods, métodos, position, cargo, salary, salário, salesman, vendedor. Isso indica que o livro não ficava só na filosofia, né? Ele provavelmente entrava em conselhos bem concretos sobre o mundo do trabalho mesmo. Sim, e essa combinação é fundamental para a gente entender o propósito do livro. Ele provavelmente queria ser um guia completo. Inspirar, forjar o caráter, mas também equipar o jovem com conhecimento prático para navegar no ambiente de trabalho real de 1907. Faz sentido. Termos como jobbing houses e clerks dão um vislumbre da estrutura das empresas da época, dos tipos de negócio, das posições iniciais comuns para quem estava começando. Advertising e salesman apontam para a importância crescente das vendas, da promoção, no mercado que ficava cada vez mais competitivo. Marden provavelmente queria oferecer tanto o porquê quanto o como fazer as coisas. E junto com essas dicas práticas, tem uma avalanche de termos ligados à atitude, ao comportamento pessoal. Olha só. Cheerful, alegre, bem-humorado. Confidence, confiança, aparecendo de novo. Constantly develop, desenvolver constantemente. Effort, esforço. Energy, energia. Habit, hábito. Manner, que é maneira, modus. Mental, relativamente. Naturalness, naturalidade. Tact, tato, diplomacia. Thought, pensamento. Parece que a forma como o jovem se apresentava e interagia era tão crucial quanto as habilidades técnicas dele. A embalagem importava tanto quanto o conteúdo, né? Exatamente. A ênfase em termos como cheerful, alegre, manner, modus e tact, tato, é incrivelmente reveladora sobre a cultura empresarial da época. Sugere que as habilidades interpessoais, a etiqueta, a capacidade de ser agradável, diplomático, eram vistas como ferramentas profissionais de primeira linha. Ser cheerful no trabalho não era só uma questão de temperamento, mas quase uma obrigação profissional, sabe? Parte da construção de uma imagem confiável, cooperativa. Isso reforça demais a ideia do caráter e da maneira como componentes essenciais do capital pessoal. A sua atitude era um ativo ou um passivo? Direto nos negócios. Dá para imaginar um ambiente bem mais formal, né? Onde um errinho na etiqueta podia custar caro para a carreira. Com certeza. Quase como se a personalidade fosse parte do uniforme. E a combinação de naturalness, naturalidade, com tato, é curiosa. Sugere um equilíbrio delicado. Seja genuíno, mas ao mesmo tempo seja polido, estratégico nas interações. Não é fácil, né? Nada fácil. Isso levanta uma questão importante que ecoa até hoje, né? O quanto desses conselhos sobre a importância da atitude, do comportamento, da imagem pessoal, ainda são válidos ou valorizados no mundo corporativo atual? Boa pergunta. E o quanto eram específicos daquela sociedade do início do século XX? Talvez mais formal, com expectativas diferentes sobre como demonstrar emoção ou sobre o que era profissionalismo. A forte ênfase em manner, modus, por exemplo,
pode ter um significado e um peso bem diferentes hoje em dia, para melhor ou para pior. É uma ótima reflexão mesmo. E ainda tem uns termos soltos na lista que despertam curiosidade. Boston University e York City. Provavelmente referências geográficas, né? É bem provável. Será que o Marden usava exemplos de empresas ou pessoas dessas cidades? Ou talvez fossem centros importantes de oportunidade na época? É quase certo. Nova York e York City. Quase certamente se refere a New York City, já era o centro financeiro e comercial indiscutível dos Estados Unidos. Boston era um polo industrial e educacional de muito prestígio, com universidades importantes como a mencionada Boston University. Ah, tá. Marden pode ter usado casos específicos ligados a esses locais para ilustrar os pontos dele sobre oportunidade, educação, trajetórias de sucesso. Sem o contexto, a gente fica especulando, né? Mas é uma especulação bem informada. E tem uma palavra na lista que realmente salta aos olhos, ainda mais considerando o título do livro. Women. Mulheres. Num livro chamado O Jovem Homem Entrando nos Negócios, de 1907, o que a palavra mulheres estaria fazendo ali, com frequência suficiente para aparecer na lista de termos comuns? É um ponto intrigante. Claro, a gente só pode especular, mas quais seriam as possibilidades? É uma observação muito pertinente e que abre várias portas para especulação histórica justamente porque falta o contexto, né? Tem algumas possibilidades. Ele podia mencioná-las em relação aos papéis de apoio que algumas mulheres começavam a ocupar no trabalho. Datilógrafas, secretárias, algumas funções em fábricas, lojas, talvez com conselhos sobre como interagir profissionalmente. Pode ser. Outra possibilidade, bem comum na época, seria abordar a importância de escolher a esposa certa, adequada, como um suporte para a carreira do homem. Ah, clássico. Poderia também ter menções em contraste para reforçar o papel esperado do homem nos negócios. Ou quem sabe, talvez Marden estivesse reconhecendo alguma interação específica ou até alguma forma de competição inicial em certas áreas. É impossível dizer com certeza, mas a simples presença da palavra women num livro com esse título e dessa época já é, por si só, um dado histórico interessante. Sinaliza as complexidades, as transformações sociais que já estavam rolando, mesmo que de leve. Então, tentando amarrar todas essas pontas soltas que a gente conseguiu tirar desses fragmentos, o que emerge é a imagem de um guia, provavelmente para jovens homens brancos, né, dado o contexto implícito da época, Sim, muito provavelmente. que martelava a ideia de que o sucesso dependia fundamentalmente da construção do will. Cultivar o caráter, a autoconfiança, a ambição, a energia, o tal capital dentro do seu próprio poder, era a base de tudo. Isso. Ao mesmo tempo, era um manual de alerta máximo contra a falha, o desleixo, a mediocridade. Usava exemplos de homens de sucesso quase como santos padroeiros. E, crucialmente, combinava essa formação moral, motivacional, com conselhos práticos sobre o mundo do trabalho, vendas, publicidade e hierarquia, e com uma ênfase enorme na importância da postura, ser alegre, ter bons modos, tato. Tudo isso moldado pelas normas e expectativas específicas de 1907. Essa é uma síntese muito precisa do que esses fragmentos nos permitem inferir. A mensagem provável do Orison Swett Marden, em 1907, parece ser que o sucesso nos negócios era uma alquimia complexa. Exigia o cultivo incansável de virtudes pessoais, vistas como investimentos diretos, caráter sólido, confiança inabalável, energia contagiante, atitude positiva, esforço persistente. Exigia aprender com os exemplos dos que triunfaram, absorver as lições deles e exigia dominar tanto as ferramentas práticas do comércio quanto as habilidades sociais de apresentação, etiqueta e interação. É um retrato fiel daquele ideal do self-made man e dos valores da era progressista americana, com a sua crença na capacidade individual de subir na vida pelo mérito, pelo trabalho duro, mas também pela conformidade a um código de conduta bem definido.
Foi realmente uma jornada fascinante tentar reconstruir essa visão de mundo a partir de tão poucos elementos, né? Um título, uma linha de sumário, uma lista de palavras. É como montar um quebra-cabeça no escuro. Mas as peças que a gente encontra dão um contorno, assim, surpreendentemente nítido da mentalidade sobre carreira, sucesso e as pressões enfrentadas por um jovem homem entrando nos negócios há mais de um século. De fato. E essa exploração toda nos deixa com uma provocação para a gente refletir um pouco. Se em 1907 a ênfase era tão grande no caráter, na autoconfiança, na energia, até nesse poder de reserva, como capital pessoal essencial, como será que a nossa definição do que constitui o capital pessoal indispensável para o sucesso profissional evoluiu? Ou talvez em alguns aspectos nem tanto assim, ao longo desses mais de 100 anos. Interessante. Quais qualidades internas são mais celebradas ou exigidas no mundo do trabalho hoje, em comparação com aquelas que o Orison Swett Marden destacava para o seu jovem leitor lá em 1907? Fica aí a reflexão.